Se yoga não é religião, por que vemos imagens de deidades, mantras e até mesmo pessoas acendendo velas? Isso não é religião? Hoje eu vou esclarecer essa dúvida, espero que de uma vez por todas, para que você entenda o que realmente acontece na tradição do yoga e como essas práticas estão conectadas com a mente e com o autoconhecimento, que é o objetivo final do yoga. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia Luca, professora de yoga, mas antes de qualquer papel ou função a ser exercida, eu sou antes uma praticante de yoga e uma estudante dessa filosofia prática há anos. O yoga sempre foi para mim um caminho de investigação e de autodescoberta. E eu posso dizer que o yoga mudou profundamente a minha vida. Aqui nesse canal eu compartilho reflexões, práticas, teorias, curiosidades que ajudam a gente a entender e se aproximar do yoga em sua essência, que está além das posturas, como normalmente yoga é conhecido. Então, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Eu estou até sentada aqui no chão para a gente bater um papo. Olha, eu vou abrir para vocês. Eu mesma já tive muito essa dúvida. É por isso que eu estou trazendo esse conteúdo aqui hoje, porque hoje eu não tenho mais essa dúvida, mas eu sei que tem muito praticante, muitos professores, muitas pessoas que se interessam pelo tema, mas têm essa dúvida se yoga é ou não é religião. Apesar de eu ter afinidade com essas práticas, eu tenho afinidade com as imagens, eu gosto das histórias mitológicas, dos mantras, acender uma vela, essa parte que podemos dizer mais ritualísticas da prática de yoga, né? Isso parece tão religioso. Como assim não é religião? Eu preciso entender sobre as deidades, eu preciso conhecer os mantras, entender as deidades para poder praticar yoga? Essa é uma dúvida muito comum. Então, nós vamos entender isso. Mas, para a gente poder começar a entender, a gente precisa primeiro abrir um pouco a palavra religião. Você sabe o que significa religião? A origem da palavra religião tem duas possíveis raízes vindas do latim e que foram interpretadas de formas diferentes ao longo da história. A raiz aí, uma palavra é a palavra relegere, que foi interpretada pelo filósofo Cícero, e ele defendia a palavra relegere como rever, reler, reconsiderar com atenção. Ou seja, a palavra religião seria algo ligado ao estudo cuidadoso dos costumes e tradições espirituais, uma espécie de reflexão constante sobre a relação do ser humano com o divino. A outra palavra é religare. Essa foi interpretada pelo filósofo e teólogo cristão Lactâncio. Me perdoe se a pronúncia não estiver correta. Eu tenho algumas dificuldades com pronúncias. Lactâncio trouxe a ideia de que essa palavra religare significa religar, conectar novamente. Ou seja, aqui a religião seria um vínculo entre o ser humano e um princípio superior. Então, diante disso, a gente poderia dizer que yoga pode ser considerado religião? Olha, se a gente fosse olhar apenas para o significado dessas palavras, eu diria que sim, que yoga poderia ser considerado uma religião. O yoga vem da palavra da raiz sânscrita yud, que significa unir, integrar, que é essa união desse indivíduo, né, que nós nos entendemos por ser, com o todo, né, com um princípio divino. Então, tem uma correlação aí com o significado dessas palavras. E essa união, ela é adquirida a partir do quê? A partir de uma prática de disciplina, de estudo, de autoobservação e reflexão. O objetivo final é a integração do indivíduo com o todo. Mas, na prática,
O conceito de religião vai muito além disso. O que caracteriza uma religião, então? A religião costuma ter 3 elementos principais. 1. Crença em um princípio absoluto ou verdade inquestionável. Então, muitas religiões ou tradições espirituais têm como base uma verdade universal. Isso pode ser expresso como uma lei divina ou uma força superior. O segundo elemento são rituais religiosos. Então, atos realizados como parte de um culto ou devoção. O cristianismo, por exemplo, no catolicismo nós temos a missa, no cristianismo a gente tem os cultos, a gente tem os rituais de batismo e outros sacramentos. E o terceiro elemento, que eu acredito que seja o que mais define que é uma religião, são os dogmas. Os dogmas são princípios inquestionáveis que devem ser aceitos pelos seguidores. Por exemplo, na tradição cristã, a crença na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo como sendo uma única pessoa, este é um dogma fundamental que os seguidores devem aceitar. E vamos abrir um parênteses aqui, que eu estou trazendo esse conteúdo a critério de esclarecimento e usando exemplos de dogmas. Eu não estou dando a minha opinião pessoal, se isso é real ou se isso não é real. Certo? Ainda no cristianismo, nós temos o dogma de que Maria, a mãe de Jesus, foi concebida sem pecado original. No islamismo, os muçulmanos aceitam a verdade de que o Alcorão é a palavra final de Deus. Até mesmo a história de Adão e Eva, dependendo de como é vista, pode se caracterizar em um dogma. Então, essa crença de que a humanidade é pecadora e que esse pecado veio a partir dessa história de Adão e Eva, ou que a humanidade começou ali em Adão e Eva, isso também pode ser caracterizado como um dogma. E olha, até no hinduísmo, a lei de karma e moksha, que é uma das coisas que o yoga busca, dependendo de como isso é abordado, se for abordado de uma forma religiosa e dogmática, se você perguntar por que você acredita em karma, porque é assim e pronto. Isso se caracteriza dentro de um dogma, aonde os seguidores, os fiéis dessa religião ou dessa tradição seguem uma ideia que foi imposta de forma cega, sem ser examinado, sem ser questionado e apenas segue essa devoção. Os dogmas se caracterizam desta forma. Bom, então chegamos ao ponto-chave do vídeo de hoje. E aí, o yoga se enquadra ou não numa religião? O yoga é uma filosofia, é um ensinamento para a vida. Tudo que é dito é um convite ao praticante experienciar com a sua própria natureza, com a sua própria experiência. O yoga nos convida a nos auto-perceber como pessoas, como corpo, como mente, reconhecer os nossos pensamentos, as nossas tendências, as nossas emoções. Nos convida a transformações para a vida. Uma transformação espiritual, porque é interior, é um encontro interno, mas para que seja exercido na nossa vida, nas nossas relações, na nossa vida cotidiana, nos ajuda a nos entendermos como pessoas. O yoga, sendo uma filosofia prática e experiencial, não exige nenhuma crença absoluta, não impõe dogmas e não tem rituais obrigatórios voltados a uma devoção ou adoração. O seu propósito é o autoconhecimento por meio dessa disciplina prática e da autoobservação da mente. Assim como nas religiões tem rituais e repetições, no yoga há também essa regularidade e métodos, mas sem dogmas. Quando você senta todos os dias para respirar, para meditar, para se conscientizar, isso não é caracterizado como um dogma, mas sim uma prática constante que gera efeitos no corpo e na mente. É experienciável. Qualquer pessoa
de qualquer religião pode estudar e praticar yoga. Até mesmo nos ensinamentos filosóficos do yoga, onde a gente estuda termos como moksha, a liberação, como os karmas, esses termos são abordados não de uma forma imposta, mas de uma forma filosófica, a qual há reflexão, análise e lógica. Se yoga não se enquadra em uma religião, e todas as pessoas, independente da fé e da religião, podem estudar e praticar yoga, a próxima pergunta que vem na nossa mente é: por que vemos imagens de deidades no yoga? E esse é um tema muito interessante, porque ao contrário do que muitos pensam, que ao se ter uma imagem de uma deidade, um Ganesha, né, um elefante, um Shiva, a pessoa fala: nossa, tá adorando um deus. Mas a verdade é que dentro do contexto do yoga, essas imagens não são consideradas um deus como um deus externo, não são vistas como deuses pessoais aos quais devem ser adorados. São arquétipos, são imagens arquetípicas que representam um princípio universal e da natureza. O próprio princípio que está dentro da nossa mente. Essas figuras simbólicas ajudam a gente a refletir aspectos profundos da nossa existência e da nossa jornada interior. São qualidades. Shiva, aquela imagem de Shiva, não é porque se está adorando um deus, acredita-se que Shiva é Deus. Shiva, em sânscrito, significa felicidade, consciência pura. E Shiva também vem com essa representação da transformação. Então, vamos usar um exemplo cotidiano. Quando uma pessoa decide, por exemplo, deixar um vício, parar de fumar ou parar de beber, resolve ter um hábito mais saudável na vida, essa pessoa está acessando o princípio de Shiva, o princípio da transformação, que simboliza a destruição do velho para o nascimento do novo. Sarasvati, por exemplo, que eu tenho aqui na parede, acho que não está dando para ver no vídeo, simboliza o conhecimento, simboliza a sabedoria. Então, como eu sou uma estudante, gosto da imagem de Sarasvati. Ela me inspira ao meu lado estudioso. Ela me inspira pela busca do conhecimento, pela busca da sabedoria. Eu estou usando uma imagem para inspirar a minha mente em um princípio que já existe dentro de mim. Então, quando você está estudando algo novo e de repente você tem uma clareza, como se as peças do quebra-cabeça se encaixassem, esse é um princípio de Sarasvati, é uma qualidade da natureza. E todo mundo passa por isso. Todo mundo nesse mundo compartilha dessa qualidade em algum momento da vida. Todo mundo, em algum momento da vida, compartilha da qualidade da transformação na vida. Ganesha, aquela imagem de elefante, Ganesha representa a superação dos obstáculos, por exemplo. Então, quando você olha para uma imagem de Ganesha, você pode estar só conectando a sua mente a um princípio de superação, algo que te lembre que você é capaz de superar. Quando você está num momento difícil na vida, a gente quer superar, então a gente invoca esse princípio da natureza. É isso que a imagem de Ganesha representa. Assim como uma criança, por exemplo, faz o desenho do pai, faz o desenho da mãe. Às vezes a criança pode estar querendo carinho, ou estar com saudade da mãe, ela vai lá e desenha a mãe. Ou quando pedem para desenhar um super-herói, por exemplo, na escola, e de repente ela desenha o pai. Então, esse é o princípio, aquela imagem paterna para aquela criança representa esse princípio de herói, de proteção na vida dela. Essas imagens, essas deidades, esses símbolos não precisam ser considerados
deuses externos e pessoais. Eles são uma conexão arquetípica para a nossa mente. A nossa mente gosta de histórias, gosta de imaginação, e a nossa mente usa símbolos e objetos o tempo inteiro para se conectar nessa vida, de diferentes formas. Quando a gente é criança, a gente escuta fábulas que ensinam valores, que ensinam através de situações contadas nas histórias. Assim também são as histórias desses mitos, desses arquétipos. Tem uma moral da história, que é mais profunda no sentido de valor, vivência na vida. O yoga é uma prática e um estudo aberto para qualquer pessoa, independente de crença, independente de religião, independente se você já tem uma tradição religiosa. É algo que com certeza vai te fortalecer nesse caminho que você já segue. Todas essas práticas são absolutamente opcionais. Tem gente que se conecta, tem gente que não, e tá tudo bem. A essência do yoga está em ser uma disciplina para a mente, para que se viva uma vida com qualidade e liberdade, sempre liberdade. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido essa dúvida. Me conta aqui nos comentários se você já tinha ouvido essa explicação. Se alguma vez você achou que yoga era religião, eu com certeza quero saber a sua opinião. E se alguma coisa não ficou clara, se ainda ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários também para que a gente possa conversar, ou para quem sabe eu possa trazer um novo vídeo esclarecendo algum ponto que não tenha ficado claro. Se você não é inscrito no canal, aproveita e também já se inscreva no canal para acompanhar conteúdos sobre yoga, reflexões, teorias, curiosidades e práticas. Hari Om! Até o próximo vídeo.